Olá, amigos do Anápolis em Debate. Hoje nós vamos falar um pouco de um assunto bem interessante, que é o desenvolvimento das crianças desde a tenra idade, na disciplina, a desenvolver suas habilidades. E para isso nós vamos conversar com o nosso secretário de Esportes da cidade de Anápolis, Divino Antônio, famoso Divino do Corinthians, e vamos desenvolver um pouco esse assunto. Porém, como sempre nós fazemos, Divino, muito obrigado por estar aqui conosco, e Anápolis em Destaque se sente muito honrado com a tua presença. Eu gostaria que você se apresentasse como pessoa antes, para que os telespectadores e ouvintes pudessem te conhecer melhor. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? Meu nome é Divino Antônio da Silva, né? Mais conhecido como Divino Antônio do Santa Cruz, Corinthians. Sou profissional de educação física, né? Estou hoje como vereador eleito com 2.138 votos na última eleição em 2024 e atualmente ocupo o cargo de secretário municipal de esporte da nossa cidade, né? E a gente vem ao longo dos anos aí desenvolvendo um trabalho com criança e adolescente através de projetos esportivos e sociais, né? O nosso projeto tem um nome chamado Campeões para a Vida. Hoje dentro da cidade nós atendemos mais de 600 crianças, né? Em 3 unidades, divididas em alguns polos da cidade. Esse projeto é o projeto pessoal que você desenvolveu? Sim, eu fundei o projeto independente de política, prefeitura? De política. Eu fundei o projeto em 1999, né? Quando a gente começou ali na Vila Fabril, no campo do Beira Rego, né? Para que a gente pudesse colocar uma escolinha, que era um desejo nosso ali, para que a gente pudesse ter o dinheiro para poder pagar as boletas, né? A realidade era essa, que a gente tentou criar uma situação de uma escolinha para a gente poder ganhar um dinheiro e pagar umas boletas. Só que quando a gente entrou para dentro do campo, a gente viu a necessidade da comunidade local ali, porque a gente tinha mais de 150 alunos e somente 35, 36 pagavam mensalidade. E a gente ficava naquele negócio ali, pô, não vou tirar o menino porque o menino gosta de fazer. A gente começou a conhecer a realidade dos pais ali. E ali, como a gente começou fazendo um trabalho para poder pagar os boletos, a gente nunca tinha imaginado e tinha a noção de que ele ganharia uma proporção tamanho igual tem hoje, e o que a gente fez na vida de muitas crianças e adolescentes através do esporte, né? E de lá para cá, a gente procurou fazer uma extensão, a gente procurou levar esse projeto para outras áreas da cidade também. A gente ficou rodando em alguns campos da prefeitura que não temos estrutura própria, né? A gente foi lá para o Jardim Progresso, foi para o Campo do Pelo do Vico, foi para o Barro Preto. Hoje nós estamos no Jardim América, né, ali no Alto da Bela Vista, e nós temos nosso local particular, né, onde a gente desenvolve ali com mais de 400 crianças, com aula de reforço, aula de iniciação esportiva, atendimento psicológico, né, e também com a visita de assistentes sociais nas casas que a gente acha que deve ser visitada, né. Você fazia o que antes disso? Eu tentei ser jogador de futebol, né? Mas eu não tinha muita... Por que você está aí? Não tem habilidade, igual eu, por exemplo? Hoje eu entendo que eu não tinha muita aptidão, né? Para ser um atleta de futebol profissional. E a gente tentou a carreira de jogador de futebol e não deu certo. E como eu sou um cara que vem de família classe baixa, né? Participar de muitos programas sociais, inclusive quero aqui registrar, né? E agradecer mais uma vez, que eu sou grato eternamente a ex-deputado Leonardo Santilo pelo projeto Dom Bosco, né, que foi esse projeto que me encaminhou, que me levou para onde eu sou hoje, ser uma pessoa do bem, né? Lá a gente tinha lá o futsal, a gente tinha almoço, tinha cursos profissionalizantes, e ali eu comecei a trabalhar como menor de idade, trabalhei na de uniforme, eu trabalhei na Papelaria Glória, eu trabalhei na CC Automóveis, né? Eu trabalhei na Neoquímica, quando ela fundou aqui dentro de Anápolis, ali eu fui um dos primeiros funcionários da Neoquímica ali, tive a oportunidade de conhecer o seu Ildefonso, despachar com o seu Ildefonso Limiro pessoalmente, né? Como menor aprendiz ali, inclusive uma história até bacana com ele, que a gente aprontou muito, porque menino, você sabe, né? Menino é menino, né? A gente aprontou um dia lá, rapaz, ele chamou a gente para conversar, virou para nós e falou assim, olha, vocês têm muito potencial, mas se vocês não tiverem foco, vocês não vão chegar em lugar nenhum.
Tem uma frase do senhor Delfonso Limiro que eu não esqueço nunca mais, que me ajudou demais a conta na minha formação, né? E eu saí quando eu completei a minha maioridade, né? Casei novo, né? E comecei a trabalhar em algumas empresas. E eu sempre com aquela aptidão de querer fazer um trabalho social na área esportiva, né? O que eu fiz? Eu pedi conta no laboratório Teuto, né? Estava trabalhando 45 dias para começar esse projeto em 99. E de lá para cá, cara, foi uma luta danada para poder tocar. Sabe, muita dificuldade mesmo financeira. Eu posso dizer para você que eu sacrifiquei minha própria família para poder chegar onde nós chegamos hoje, né? Com o projeto que tem para poder atender tantas crianças, tantos adolescentes e mudar a vida delas, que eu acho que esse é o nosso objetivo, sabe? Mudar a vida das crianças e adolescentes através do esporte e do trabalho social que a gente desenvolve. Quando você estava desenvolvendo o trabalho pessoalmente, né? Porque era uma coisa sua, você tinha ajuda de alguma empresa, de alguma entidade, alguma coisa? De ninguém. De ninguém. O dinheiro que entrava era o dinheiro exclusivo das mensalidades. Para você ter uma ideia... E você tinha 600 alunos em média? Não. Quando eu comecei, eu tinha 150 e poucos alunos. Ok, e quantos pagavam? Somente 35, 36 alunos. Um quarto. Eu tenho esses números tudo até hoje. Eu guardei todos os documentos. Meu controle de caixa, que eu sempre fui um cara organizado. Aliás, é um quarto. Menos quarto, de um quarto, né? O que a gente fazia, cara? A gente levantava cedo, cara, e saía ali da Vila União e descia pro centro da cidade pedindo patrocínio, de porta em porta. Ali eu lembro ali com o Osmar da Barão Tintas, foi um cara que me ajudou, sabe? Não posso deixar aqui de citar meu ex-cunhado, Edson Marcelino Machado, que sempre me ajudou também, né? E, cara, foi assim, momentos difíceis, né? E o que complementava a minha renda para poder pagar minha energia e minha água era o trabalho de segurança que eu fazia. Trabalhei muito tempo no Clube do Forró, na Terra Brasil, Churrascaria do Lago, em shows, em festa de formatura, para poder pagar mesmo o talão de energia, pagar o talão de água, para a gente pudesse ter a condição de colocar a comida na mesa para minha família. E aí, quanto tempo durou desde o início seu lá na Jaiara, né? Na Vila Fabril. E até hoje que você tem a sede própria no Alto da Bela Vista? A sede própria é no Vian Park, né? No Alto da Bela Vista ali a gente tem o Campo de Jardim América do município que a gente atende ali. As categorias mais velhas. Isso. Rapaz, nós ficamos lá de 2000, né? 2000 lá no Campo da Vila Fabril até 2004, né? Com o projeto Campeões para a Vida. Depois a gente foi convidado para trabalhar na Napolina em 2004. A gente foi trabalhar na Napolina, mas a gente manteve o campo lá, porque a gente pegou o time da Napolina e acabou levando para lá. Então você usava a estrutura daquele campo para desenvolver. Isso. Só que eu sempre, o time da Napolina eu sempre mantive o meu projeto. Okay. O meu projeto nunca ficou inativo. Às vezes lá na Vila Fabril, outras vezes no campo do Pelo do Vico, no campo do Jardim Progresso. E aí as crianças se deslocavam para esses outros locais? Era regionalizado, né? Era mais regionalizado. Então, cada um tinha o seu... Isso é regionalizado. Por exemplo, eu me lembro bem que quando a gente foi para o Jardim Progresso, a gente teve muitos meninos que a gente levou da Vila Fabril, porque os meninos tinham potenciais, né? E como a gente estava com o projeto social lá e estava com o rendimento do Jardim Progresso, a gente acabou levando para lá. Aí no Progresso a gente atendia 4 vezes na semana, 2 dias na semana do rendimento e os outros 2 dias para o trabalho social mesmo, para aqueles meninos que não tem muita aptidão, sabe? Que é para poder realmente fazer um trabalho de inserção ali, de atividade física, para que a gente possa estar fazendo um trabalho de orientação com eles. Você tirou essa ideia porque você tentou ser jogador de também. Futebol. Mas nesse meio tempo de que você começou até os dias atuais, você conseguiu levar algum dos seus alunos para a primeira fase de um campeonato, para a classe A do Campeonato Brasileiro, que algum pudesse ter subido e inclusive depois ajudado a escolinha? Não, ajudar a escolinha ninguém ajudou não, mas ajudou muita gente, né? A gente pode citar aqui para você, aqui, por exemplo, de time grande. A história do vice e verso, teve só o vice. Só. Mas assim, o objetivo nosso principal não era nem tanto ter retorno financeiro, né? Como eu disse para você.
Quando a gente tomou conhecimento da necessidade da região ali da Vila Fabril, que era uma região carente, que os povos não tinham condições de pagar mensalidade, eu enfrentei isso em todos os lugares que eu fui. Sim. Porque na Pelo do Vico eu comecei com escola particular. Depois eu vi que eu também precisava de um projeto e acabei colocando. E eu acreditava que iria, se eu colocasse projeto social na Pelo do Vico, iria atrapalhar particular. E na realidade foi completamente o inverso. Eu coloquei o projeto particular, o projeto social, né, que é durante o dia, e a escola particular é à noite. A escola particular minha ela melhorou, para você ter uma ideia. Que coisa. Então, assim, é uma coisa que a gente tinha esse sentimento, né? A gente teve, sim, alguns nomes, né? O próprio Felipe Gaúcho, né? Que foi um cara que a gente encaminhou para o mercado, jogou em grandes clubes aí do futebol brasileiro, né? Grandes, sim, médios, né? Jogou na Napolina, jogou no Uberaba, jogou no Mato Grosso, sabe? Não chegou a jogar, assim, no Flamengo, no Corinthians. Mas pôde ganhar sim, a sua vida... Esse foi o primeiro, isso. Hoje ele é um cara independente, conquistou suas coisinhas através da profissão de jogador de futebol, né? Nós temos alguns jogadores que estão no mercado hoje, né? Nós temos jogador que está no Cruzeiro, nós temos jogador que está no Palmeiras, nós temos jogador que está no Flamengo, todos jogadores oriundos do nosso projeto, né? E em Anápolis, eu não sei se... Não é meu métier, futebol, né? Mas em Anápolis a gente tem algum olheiro que leva ou você faz essa ponte? Função? Assim, quando a gente começou lá atrás, uma das coisas que eu busquei foi me qualificar, né? Eu acho que quando a pessoa ela entra no mercado, ela tem que procurar ser um dos melhores na sua posição, entendeu? Para que o seu telefone possa tocar e você ser atendido através de emprego, né? E isso a gente fez. De que forma que a gente fez? A gente buscou primeiro qualificar dentro da sala de aula, através do curso de profissional do CREF, né? E depois eu procurei fazer estágio nos clubes profissionais. E com esses estágios que eu fiz nos clubes profissionais, abriu-se um leque muito grande para que a gente pudesse estar trazendo os observadores. Eu fui o primeiro cara praticamente... fui o primeiro, na verdade, a trazer um observador técnico para a cidade de Anápolis, né? Quer dizer que o olheiro chamou observador técnico? Observador técnico, tá. Né? A gente trouxe o observador técnico aqui, se eu não me engano, em 2001 ou 2002, né? A primeira vez que a gente trouxe, né? Para poder levar, e nós levamos um menino para o Vasco da Gama, através desse observador na época, né? Então, assim, levamos o menino para o Cruzeiro, né? Em 2003, quando a gente trouxe o observador também, e a gente pagava as passagens dos observadores para poder estar vindo, poder estar olhando. A gente tinha um custo para trazer eles lá. Então, através desse trabalho de qualificação, de fazer estágio tudinho, abriu-se as portas praticamente do futebol brasileiro todo para a gente. Hoje nós temos entrado em todos os clubes, através dos observadores, através dos coordenadores, né? Hoje, o trabalho que é realizado hoje, em termos de colocação de jogador, ele é feito por monitoramento, né? Os observadores vêm, dão uma olhada, vamos monitorar esse daqui, porque de repente lá na frente vai dar para poder estar levando, né? Nós fomos campeão da Copa Goiás ano passado, categoria sub-13, né? Dessa categoria, nossa sub-13 foi campeã estadual com jogadores 100% de Anápolis, né? Sem nenhum jogador de fora, né? Tudo jogadores oriundos da nossa cidade aí, inclusive... E todos oriundos de escolinha sua? De escolinhas nossa. Esse time sub-13 nosso, os meninos começaram com a gente com 7, 8 anos de idade. Entendeu? Então eu consigo levar até lá desses times sub-13, nós temos 4 jogadores que estão no Goiás. Né? Temos o Marcos Vinícius, o Marcos André, o Enzo e temos o Matheus. Né? São 4 atletas que foram para o Goiás, já vai fazer 6 meses que eles estão lá. Mas eles foram através de um observador técnico ou foi uma indicação Não, sua? devido à campanha que a gente fez. Entendi. A gente geralmente... Então eles observaram no próprio dentro da competição, campo. Dentro da competição. Em loco, lá. A gente só indica jogador quando o clube manda a relação pra gente. Divino, tem carência aqui de lateral direito, lateral esquerdo. Aí a gente vê que tem aquele perfil ali, tem um lateral aqui que eu acho que serve, depende para nós encaixar lá. Porque hoje o futebol ele ficou muito profissional. Hoje tem os observadores, né? E às vezes é chamado de scout também, né? Os caras vêm para poder estar olhando e ver qual que tem o perfil de estar vestindo a camisa daquele clube que ele representa. Isso na tenridade, né? Bem novinho. Então, para você ter ideia, nós temos hoje 2 meninos que tá no Grêmio essa semana fazendo avaliação. Tá no Grêmio, os meninos são 2014. 2014 é o quê? 10 anos de idade. 11 anos de idade, né? Tá fazendo avaliação. Mas nós já colocamos jogador. Eu coloquei um jogador no Internacional com 9 anos de idade, que é o Brenner, né? Ele tá no Internacional hoje, já tá com 6 anos que ele tá lá. Ele e o irmão dele, o Nilo Neto. Voltando para a realidade do seu negócio, vamos colocar assim, da sua escolinha, né? Hoje vocês atendem, não estou falando de município, ainda não entramos na fase do município, mas hoje vocês atendem quantas crianças? Dá mais de 600. Mais de 600. Aproximadamente umas 400. E vocês têm quantos polos de atendimento? Nós temos na Pedro Ludovico, né? Ok. Permanece? Permanece lá é fixo, né?
Nós temos no campo do Jardim América, aqui no Alto da Bela Vista, que a gente atende as categorias mais velhas, que é o Esse campo que você está falando é aquele que fica quase na subida? Isso, assim? Isso, do lado direito. Né? Ele parece ter uma estrutura interessante, não? Lá estava bem degradado, rapaz. Lá o que tem lá, quem arrumou foi a gente. Nós pegamos na época lá, o mato estava para cima da cabeça nossa, sabe? A estrutura toda degradada. Ainda não conseguimos fazer muita coisa por questão de condições. Mas agora a gente tem um pensamento de repente, a gente conseguir reformar o campo lá de uma maneira que fica bem legal, né? E a gente tem também lá no Clube Recreativo Anapolina, tem uma escola de natação nossa lá, e temos também o futsal no Jardim Alvorada. Essas são as 4 unidades que a gente tem dentro da cidade. Então você atende por volta de 600 crianças. Aproximadamente nessas 700 unidades. Existe o apoio psicológico para essas crianças, para ter um desenvolvimento? Existe uma alimentação? Como é que funciona desde que a criança entra no seu... Na pandemia a gente teve uma situação que a gente... eu particularmente eu fiquei muito assustado, né? Na pandemia, quando fechou tudo, os meninos não poderiam treinar, eles não poderiam ir para a escola, inserir aquela aulas online. Uhum. Até então, eu não tinha aula de reforço e não tinha atendimento psicológico dentro do projeto. Era somente iniciação esportiva ali e o acompanhamento pedagógico. Que ali todo mês, a cada 3 meses, o menino tem que levar um boletim, uma declaração de frequência para a gente. Então, a partir do que o menino não levava, a gente afastava ele. Nós não tínhamos acompanhamento psicológico, não tinha aula de reforço, nem nada. E na pandemia, como afastou tudinho, como a gente pega os boletins dos meninos, quando começou a voltar às atividades normais, eu peguei os boletins e fiquei horrorizado com as notas dos meninos. Eu fiz uma reunião com os pais, né, lá em cima na Pedro Ludovico, e falei para eles, assim, olha, a gente precisa, o quanto antes, resolver esse tipo de problema aqui, porque eu acho que não pode ficar dessa forma, né? Conversei com os pais tudo direitinho e disse para eles, né, o que eles prefeririam, se a gente colocasse uma psicóloga ou uma aula de reforço lá naquele momento, né? E por incrível que pareça, rapaz, a psicóloga teve mais de 80% dos votos. Aí eu fiquei assustado mais ainda, porque eu tinha um problema que eu tinha conhecimento, que eram as notas dos meninos que eram baixas demais da conta, e de repente eu tinha um problema mental, que até então não era do meu conhecimento, né? Eu fiquei perplexo, assim, caramba, eu convicto aqui que o pessoal ia votar no professor, e o pessoal, mais de 80% dos pais, pediram para colocar um psicólogo no projeto, né? E eu já tinha apresentado um projeto no Ministério dos Esportes, e quando eu digo que o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento é diferente de todo mundo, né? Eu já tinha praticamente jogado a toalha, que eu não ia conseguir fazer a captação. E eu cheguei em casa um dia, virei para minha mulher e falei assim, eu acho que não vai ter jeito, eu vou ter que fechar o projeto, porque do jeito que está lá não dá para ter só aula de futebol, tem que ter uma professora lá, e os pais pediram psicólogo, não tem recurso. E o projeto que eu fiz a captação da Lei de Incentivo ao Esporte, né, que ali não consegui captar, as empresas de Anápolis não patrocinam. Fui atrás, pedi para secretário, deputado, que a gente tinha acesso, e não conseguimos nenhuma empresa para captar. E quando foi no mês de março de 2023 já, foi quando eu consegui, né? Março de 2022, foi quando eu consegui que a Ecovias do Araguaia fizesse um aporte para o nosso projeto, né? Eles me ligaram, procuraram, falaram assim, olha, a gente sabe que vocês têm um projeto aprovado no Ministério do Esporte, a gente quer patrocinar. Eu achei que era uma brincadeira, falei assim, é mentira, esse povo não... Alguém tá me passando um trote. Isso é mentira, né? E do nada, rapaz, me ligou a empresa, falou assim, o pessoal da Ecovias conhece seu projeto aí, eles querem te patrocinar. E naquele momento ali, cara, eu caí no choro. Porque para mim, a gente já tinha jogado a toalha, a gente não esperava mais nada. Aquele dia ali, eu falei assim, realmente, o meu relacionamento com Deus ele é diferente, porque foi Deus que colocou a Ecovias no nosso caminho, né? E eles patrocinaram a gente, né? A gente encerrou um vínculo com eles em setembro, né? Que foi um ano de parceria, porque quando você capta, você tem que fazer uma readequação do projeto para você estar utilizando o dinheiro. Então demorou um tempinho para a gente fazer a readequação do projeto, porque não conseguiu captar o total do projeto. E ali a gente pegou e colocou no plano de trabalho a psicóloga e a professora na aula de reforço, que foi uma guinada de 360 graus para os meninos do nosso projeto. Para você ter uma ideia, desde quando a gente implantou a aula de reforço lá, nos últimos 2 anos, todos que estavam na aula de reforço, ninguém foi aprovado e ficou de recuperação. Parabéns. Então são números assim gigantescos. E as pessoas que passam lá na rua, que vê o pessoal jogando bola, acham que aquilo ali é só uma escola de futebol para os meninos ficarem brincando, né?
e não sabe da realidade, da dificuldade que é para poder manter, das nossas necessidades, o quanto que a gente corre atrás para poder estar dando condições para essas crianças. E eu tenho um desejo muito grande, né, do fundo do meu coração, que é colocar o curso profissionalizante para os meninos mais velhos lá que não tem aquela aptidão para o futebol. E vou colocar. É questão de tempo, porque a minha fé é muito grande e eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir colocar. Entrevistar o Divino Antônio é até complicado, porque cada coisa que ele faz mexe tanto com o interior da gente que dá vontade da gente ficar só ouvindo e não intervir hora nenhuma. É uma história linda. A gente vê a iniciativa privada ou a iniciativa de uma única pessoa fazendo aquilo que o dever público deveria fazer, aquilo porque nós pagamos nossos impostos deveria estar sendo aplicado, e é muito bonito. Nessa fase toda que você passou, até o ano passado, quero fazer uma divisão bem grande aqui. Você teve ajuda governamental de alguma forma, que seja municipal, estadual, federal? Federal tem os projetos... Da LIE, isso. Mas eles não investem o dinheiro, eles simplesmente pegam verdade, um pouco do imposto de renda da empresa e... Tem um programa chamado Bolsa Iniciação, né, que foi implantado em 2019 pela gestão do Roberto Naves. O Bolsa Iniciação é um projeto que atende as ONGs do terceiro setor. E eu sou ONG do terceiro setor, né? E quando apresentou o projeto, eu já tocava meu projeto, sem a ajuda da prefeitura, né? Quando apresentou o projeto, eu fui lá e peguei o meu projeto Campeões para a Vida e apresentei. Eu fui o terceiro colocado com nota de segundo, né? Eu tive 9,5 e o outro teve 9,5, porém alguns critérios de empate lá eu acabei ficando em terceiro. E a gente conseguiu receber da prefeitura o valor de R$50 por aluno. A gente tinha que apresentar um plano de trabalho, hoje é da mesma forma também, só que eu só posso atender 160 alunos. Tem um limite. Tem um limite, eu não recebo mais do que 160 alunos. Aí eu tenho um plano de trabalho, onde eu tenho que fazer as execuções, e nesse plano de trabalho eu coloquei para poder pagar a energia, pagar os profissionais, comprar o material, né? E infelizmente não é o suficiente para poder tocar, né? A gente sempre tem que dar um complemento, né? E a gente chegou a ficar até 5 meses sem receber. E eu, graças a Deus, nunca deixei os funcionários meus em atraso, sempre paguei em dias, né? E a gente dizer que não ajuda, eu estaria mentindo, porque ajuda pra caramba, né? Porque se não fosse aí, com certeza a gente teria dificuldades. Você não tem nada. Você passa do nada, 50 já ajuda demais. A diferença é monstruosa. E se você for colocar na ponta do papel pelo que é executado, da maneira que é executado, você vai ver que o valor ele é irrisório. Sim. É irrisório. Porém é o seguinte, né? Minha mãe dizia o seguinte, né? Valoriza o que você tem, né? Que Deus te encaminhará outra coisa melhor. Né? Então a gente está lá hoje, valoriza demais o projeto, valoriza demais o Bolsa de Iniciação, porque a gente sabe que ajuda pra caramba. Ajuda muito mesmo, né? Só que lá o menino, por exemplo, e outro, o Bolsa de Iniciação ele só paga para menino de 8 anos de idade. Ele não paga para os meninos de 4, 5, 6 e 7. Hoje eu tenho mais de 40 só nessa faixa etária, que treina e que não paga mensalidade gratuitamente dentro do projeto. Aí nós chegamos no ano de 2025. Ano 2025, Divino Antônio, Santa Cruz, Corinthians, está na Câmara Municipal de Anápolis. Na verdade, eu assim, em 2017, quando nós tínhamos um projeto ali no Campo do Barro Preto, o Roberto Naves tinha ganhado em 2016. Em 2017 ele colocou um rapaz para ser secretário de esporte, e eu já tinha meu projeto ali. Meu projeto é desde 99 dentro da cidade, né? E eu acho que ele não sabia a dimensão e a grandeza que era o meu projeto. É um projeto antigo dentro da cidade. E eles me chamaram na secretaria, né? Falaram assim, olha, você para continuar treinando, você vai ter que dar uma contrapartida lá para o município. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema. E ficou alinhado, da gente poder estar ajudando na manutenção do campo ali, né? E lá tem uma bomba, né, tem um poço artesiano que precisa sempre de manutenção. E a gente começou a fazer isso daí. A bomba queimava, a gente arrumava, né? Precisava fazer alguma coisa para poder irrigar o campo, a gente ajudava lá. Né? E graças a Deus, eu sempre fui um cara muito organizado. Eu sempre peguei nota fiscal de tudo que eu fazia. Peraí, mas ao invés do município ajudar esse projeto social... Eu tinha que dar uma contrapartida para usar o campo público. Da gestão do Roberto.
Tudo bem, concordo. Eu acho que tem que ser dessa forma mesmo, sabe? Você acha que, sim. que deve pagar Sim, para usar? não é pagar, é dar uma contrapartida. Eles não pediram dinheiro, né? Pediram para poder ajudar na manutenção, de acordo com a minha necessidade, né, financeira. E ali eu estava dando conta de fazer daquilo lá, para poder pagar para arrumar a bomba do negócio, comprar umas mangueiras para poder fazer a irrigação ali do Campo do Barro Preto, né? Aí um dia eu chego para poder dar o treino lá, os meninos no portão, tava tudo trancado com cadeado, tinha um papel no cadeado. Falei só, você não vai treinar mais aqui e tal, tá proibido. E os meninos queriam quebrar o portão, queriam entrar para dentro. Não, vamos fazer isso não, vou lá ver o que aconteceu. E eu fui na secretaria. Cheguei lá, o secretário daquela época disse que eu não iria treinar mais porque eu não estava dando a contrapartida, né? E eu peguei as notas e mostrei para eles. Não, estou dando a contrapartida. Não, todo dia você não vai treinar. Então, beleza, então. Então, não tinha nada a ver com a contrapartida? Não tinha nada a ver com a contrapartida. Acho que foi alguma coisa política mesmo, né? Sim. Aí eu peguei e saí de lá. Eu lembro que eu entrei no meu carro, botei o papel na folha. Eu tinha um golzinho na época, 2 portas. Sentei no banco, botei o papel e bati uma foto do papel e publiquei nas redes sociais. Na época era o tal do Facebook e Orkut, né? Que tava bombando. Rapaz, em menos de 2 horas foi mais de 400 compartilhamentos, mais de 1000 comentários, e me ligou o vice-prefeito, e me ligou 4 vereadores, me ligou um juiz, entendeu? Querendo saber o que tinha acontecido. 2 dias depois eles me chamaram lá, né? E esse dia, quando eu cheguei, que eu vi o papel no negócio, eu falei assim, eu realmente tenho que ser candidato a vereador. Que isso aqui é uma coisa política, então agora eu vou entrar na política, serei candidato em 2020. Ali eu tinha tomado a decisão em 2017 para ser candidato a vereador. Um dos maiores motivadores para mim, querendo ou não, foi o senhor Roberto Naves, ex-prefeito da cidade, né? E eu peguei e saí candidato, tive 1.057 votos, né? Não fui eleito, né? Não queria mexer mais. Mas uma pessoa ter 1.057 votos na sua na pandemia, e no meio da pandemia, sem recurso, sem nada, vou falar uma coisa para você. É muito voto. Mas assim, eu não queria mais. Eu falei, não vou mexer mais com esse negócio, não é para mim. Não, acho que não tem jeito, porque assim, quando você está fazendo a campanha, você se depara com muitas decepções. Tem coisas boas, mas você tem muitas decepções, né? Decepções com o próprio eleitor, com o próprio ser humano, sabe? E eu falei assim, não quero isso pra mim não, cara. Eu vou ficar no meu projeto aqui como anonimato mesmo, tocando do jeito que eu tô tocando aqui, vou continuar fazendo a minha parte, que os outros pra lá que vai pra aquele lugar, né? E não queria mais. Aí o pessoal reuniu comigo, o pessoal que tinha me apoiado, os professores das escolinhas, tudinho que me ajudou, falou assim, não, Divino, você tem que ser candidato mais uma vez, você teve uma votação boa e tal. E eu então resolvi ser candidato em 2024, né? Isso em 2021. Quando nós conversamos, fizemos uma reunião, nós resolvemos ser candidato novamente. E a gente conseguiu ali dar andamento dentro do nosso projeto, ampliar mais as coisas. E mais do dobro da votação que você teve na primeira. Mais que o dobro da votação. Mais que o dobro da 2.183? 2.138 votos. 138 votos. Eu inverti o final. Entendeu? Divino, agora você assumiu como vereador eleito na Câmara Municipal e você tem uma bandeira que é o esporte, deixando claro que a bandeira não é o futebol. O futebol é uma das categorias do esporte. Tanto que parece que você já andou fazendo alguns movimentos em outros, skate e tantas outras modalidades esportivas, né? Enquanto você estava na Câmara Municipal, que foram somente 3 meses, 3 ou 4? 4 meses. 4 meses. 4 meses. Até você ser convidado. O que você achou disso? Como é que é a Câmara Municipal? Porque nós temos ficado horrorizados com o que a gente tem ouvido que sai lá de dentro da falta de, não vou dizer pudor, mas da falta de respeito até entre alguns edis de estarem proferindo palavras de baixo calão lá, assim, à vontade, né? Um xinga o outro como se estivesse jogando bete na rua ou futebol na várzea. Esse ambiente não era o ambiente que você estava acostumado. Na verdade eu sou um cara que trabalha com alto rendimento também, né? Então eu sou um cara que eu estou preparado para poder encarar qualquer tipo de situação, né? Porque ser treinador de alto rendimento e jogar num campo onde tem torcida desfavorável, você vai receber todo tipo de nome. Então isso para mim não era surpresa, não era novidade, a gente está preparado para isso. Agora o que me assusta na verdade mesmo são as questões das narrativas, né? As narrativas que tem
de algumas pessoas ali dentro ali, a gente vê que não está preocupado com quem está lá na ponta, né? Hoje eu estou como secretário, eu estava como vereador, fui e sou defensor do terceiro setor, porque eu sei o que o terceiro setor fez durante os últimos 8 anos da gestão do Roberto Naves. Né? O terceiro setor, através de modalidades esportivas e projetos sociais, foi as únicas situações que atenderam realmente de verdade o esporte anapolino. Né? E muitas vezes essas pessoas não têm esse conhecimento de saber o quanto que é importante para o pai estar levando o menino para a escolinha, né? Para uma mãe que é agredida, né? Pelo esposo, para ter um atendimento ali de uma ONG do terceiro setor, que na verdade deveria ser o poder público, mas na verdade quem está lá na ponta é a ONG do terceiro setor que faz, né? E isso tudo, cara, de acordo com as narrativas que eu ouvi dentro da Câmara, me deixou muito decepcionado. Muito decepcionado mesmo. Um ou outro ali que de repente me chamou para poder conversar, falando que era importante e tudo, mas você via que eram assim uns discursos que realmente não tinha assim o tom da realidade, sabe? Não tinha um tom da realidade para poder falar assim, não, realmente eu preciso atender quem está lá na ponta. Eu tenho que ser uma oposição, mas tem que ser uma oposição inteligente, uma oposição que realmente vai tocar na ferida. Que né? Saiba ao que está se opondo. Sim, se opondo. E tenha uma proposta melhor, melhor do poder que fazer. Aquela que ele está se opondo. Justamente. Né? Tem. Eu tenho um cara lá que eu sou muito fã da oposição, cara. Não vou mentir pra você, não. Acho um cara muito ponderado. Na verdade, são dois. Muito ponderado, muito inteligente. Você quer citar pra gente ou você acha que não? Não, tranquilo. O Rimé Júlio é um vereador que eu admiro pela oposição que ele faz, né? Ele tem, assim, algumas coisas que é do partido dele, mas é um cara que pontua os negócios tudo direitinho, um cara que não vejo ele, assim, em momento algum, agredindo com palavras outra pessoa. E também está no primeiro mandato. No primeiro mandato dele. O outro é o Alex Martins, entendeu? Tá no terceiro. O Alex Martins, para mim, no meu contexto, é o maior opositor que tem ali dentro. E são dois vereadores realmente de oposição, Sim, né? E o Alex é um cara que pontua o negócio assim de uma maneira corretíssima, sabe? Que o Alex, ele vai lá e mostra e fala assim, eu acho que não pode ser dessa forma porque o caminho é esse daqui. Então, se além dele fazer uma oposição, ele está sugerindo para poder resolver o problema. Que é o que é interessante. Que é o interessante. Ele está preocupando com quem nesse caso? Com todo mundo da população. Com o pessoal que está lá na ponta. Lá na ponta. Entendeu? E, ao invés de outro que a gente vê lá, que são os discursos que realmente a gente O Alex tem uma vantagem grande, ele passou muito por onde você está passando agora, que é secretariado. Uhum. Ele foi secretário de primeiro escalão do Roberto, acho que quase desde sempre. Começando na companhia de trânsito e depois indo para educação e tal, né? Acho que você acertou nas suas duas observações aí. Realmente, como a gente recebe muita informação aqui, muito relato de pessoas que nos seguem, a gente vê que alguns vereadores são mais elogiados que outros, né? Até pela sua forma de trabalhar. Bem, aí vou fazer uma pergunta difícil. A Câmara Municipal, no primeiro impacto, foi decepção ou não? Decepção. Decepção, né? Decepção. Aí, com o passar dos dias, a gente foi conhecendo. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, que eu tinha uma visão de um vereador que eu estava do lado de fora, que eu achava que era completamente o oposto do que ele é hoje, né? Que é o Ederson Lopes. Inclusive, na minha despedida lá, eu pedi perdão para eles. Você me perdoa porque eu tinha uma visão sua completamente diferente. Então, com o passar do tempo ali dentro, a gente começou a conhecer as pessoas. Tem bons vereadores. Tem vereadores ali que realmente se preocupam com o cidadão, com o próximo, sabe? Que está pensando em fazer as coisas de uma maneira bastante correta, né? A gente sabe que, infelizmente, as pessoas muitas vezes colocam os projetos pessoais em primeiro plano. A gente sabe que tem vereador ali que tem os projetos pessoais deles em primeiro plano. Mas, em contrapartida, ao longo desses dias que eu fiquei dentro da Câmara lá, eu vi que tem muitos vereadores ali que preocupam realmente com o pessoal. Quem entrou no seu lugar foi seu primeiro suplente, que foi o Nana, né? Elias do Nana. Elias do Nana. Se você saísse hoje da Secretaria de Esportes e não tivesse outra secretaria ou outra oportunidade no primeiro escalão, o Elias do Nana sairia ou você ia buscar outra coisa e deixar ele lá? Eu tenho um mandato, né, de 4 anos, né?
Quando a gente sai para a secretaria, a gente sai bem consciente de que a gente não dá certo lá, a gente tem um gabinete para poder voltar, né? Então, assim, eu tenho um mandato, eu vou cumprir meu mandato. Seja na secretaria, decepção, você tenho que cumprir, fui eleito pelo povo, né? Então, eu tenho que... o motivo de eu ter ido para a secretaria, eu acho que é muito importante a gente dizer isso, né? Até para quem votou em mim, né? E o pessoal sempre tem falado que durante os dias que eu fiquei lá dentro, eu estava desempenhando um bom papel, né? De fiscalizador, mesmo sendo da base, né? Fazendo o meu trabalho. Só que eu acho importante a gente tocar num ponto, né? O prefeito Márcio Correia me chamou lá para a gente poder conversar e me disse o seguinte: Divino, eu preciso de alguém que possa ter a condição de realizar um projeto dentro dos bairros, periferia, para atender a criança e adolescente. Eu quero atender inicialmente 10 mil crianças e adolescentes. Aquilo ali me tocou muito, sabe? Porque muitas vezes as pessoas têm uma visão do Márcio, né, por ele ser um cara empresário, um cara bem-sucedido, de que ele não preocupa com o ser humano, que ele não preocupa com quem tem lá na ponta. E é completamente o oposto. Mas você não acha que a preocupação da população e até de alguns dos membros de órgãos de imprensa com o prefeito Márcio não é porque ele tem uma posição que parece muito centralizadora, que parece muito autoritária não, mas de atitudes intempestivas? Não, em momento algum ele é autoritário. Em momento algum. Em momento algum. Comigo. E centralizador? Centralizador, eu acredito que ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Mas ele é prefeito. Não, ninguém é perfeito, que eu digo. Alguns momentos a gente discute, eu converso com ele, entendeu? Eu vejo que ele gosta de centralizar tudo nele, até porque é o seguinte, é o CPF dele que está na conta, né? Se der alguma coisa errada, o CPF dele está na conta. Então, se você for analisar de uma maneira, de um contexto geral, a gente não pode tirar a razão dele ser centralizador. Porém, é o seguinte, nós temos que entender também que existem as pessoas ao redor dele que têm que ser de confiança dele, para ele poder distribuir as funções para que o negócio possa andar. Como eu vejo o Márcio? Eu vejo o Márcio uma pessoa sensível, uma pessoa humana, que se preocupa com o próximo que está lá na ponta. Ele e a doutora Carla Correia, cara, se vocês tivessem a oportunidade de participar das reuniões que eu participei com eles, como secretário, como vereador, em todo momento, sempre falou da ponta. Sempre falou da criança e do adolescente que precisa de ajuda, da família que está passando dificuldade. Em todas as reuniões, em todas. Então isso aí me cativou demais, porque eu sou um cara que eu sou da ponta. Eu sou um cara que vim de baixo. Para mim poder sair de lá, vou voltar para o mesmo lugar que eu estou lá, cara. Não quero mexer com política, eu vou mexer com o meu lugar lá. Eu estou acostumado com dificuldade, né? E ele sabe disso, que o cara que está lá na ponta, o cidadão, a criança, o idoso, que precisa do atendimento, eles se preocupam muito com isso. Agora, nós precisamos entender, né, sobre a questão de centralização dele, dos trabalhos. Ele tem o CPF dele, o CPF dele que está na conta, né? Mas na sua secretaria, a responsabilidade não é pelo seu CPF? Não, hoje é somente um CNPJ, né? A responsabilidade da secretaria de qualquer coisa é minha, do meu CPF. Meu CPF está em jogo, entendeu? Sim, mas quem que é o comandante? O comandante geral é o prefeito Márcio Correia. Não, tudo bem. Assim, me desculpe, você tem 600 crianças que você apoia e ajuda na vida. Você não faz isso sozinho. Você tem suas pontas, as pessoas com quem você confia e se vocês conversam, mas aí é que tá eles vão desenvolver... mas aí é que está a questão, que eu acho que é importante a gente pontuar, e mais uma vez a gente vai dar razão para o Márcio em alguns momentos, né? Quando eu comecei meu projeto, eu tive que treinar todo mundo. Eu treinei todo mundo. Eu não deixava autonomia para o pessoal. Eu fui aumentando o negócio aos poucos, guardando as proporções. Você responde, você está certo. Sim. Todo gestor tem que fazer isso. Sim, nós fomos treinando as pessoas e fomos aumentando o quantitativo aos poucos, né? E eu acredito que ele está no caminho certo. Agora, o que precisa? Ele precisa entender que ele precisa delegar funções e cobrar resultados. O único ponto que eu vejo é só esse. Entendeu? Agora, é um camarada que eu admiro como pessoa, admiro como ser humano. Nós temos grandes problemas que foram deixados pelas administrações passadas na área de infraestrutura de nossas praças de esporte e, inclusive, de auxílio ao desenvolvimento do esporte na cidade. Você, como secretário municipal,
a sua pasta tem dinheiro suficiente para fazer os projetos que você tem vontade de implementar na cidade? Não, não temos. Né? A gente fez uma reunião ontem, né? Eu peguei o cara que vai cuidar do financeiro da secretaria, que é o Cristiano, pedi para ele fazer um levantamento. O que a gente tem de recurso é para poder tocar redondinho em dias, os projetos já estão em atividade. Hoje nós não temos como fazer investimento. Ah, não, nós vamos reformar o dinheiro, não temos. Então o que a gente está fazendo? Eu fui em Brasília há 15 dias atrás, consegui algumas emendas, o doutor Zacarias Calil, o deputado Alexandre Baldi, né? Senador Vanderlan Cardoso, né? Que é bom que se diga que vai nos ajudar também. Ele tem colocado um bom dinheiro aqui. Sim, né? O senador Vanderlan Cardoso é um cara, não é porque é do meu partido, não. Não é porque é do meu partido, não. É um cara que serei cabo eleitoral do Vanderlan Cardoso, independente se eu estou na política ou não, pelo ser humano que ele é. Da mesma maneira que eu serei cabo eleitoral do Márcio Corrêa, pelo ser humano que ele é. Eu não sendo candidato e outra, assim, eu não mando recado. Às vezes eu fico bravo, fico chateado, eu falo na cara de todo mundo, mas eu sou um cara que eu conheço as qualidades da pessoa, né? Então o senador Vanderlei Cardoso é um cara fenomenal, sensacional. E tudo que a gente levou para ele procurou atender. E o caminho nosso hoje é esse, é buscar parcerias com deputados e senadores, tanto estaduais como federais, né? Hamilton Filho... E você conseguiu... quanto de emendas para a gente desenvolver? Zacarias Calil, ele destinou emenda de 500 mil para a reforma do ginásio Carlos de Pina, né? Ok. Deputado Alexandre Baldi destinou emenda de 250 mil, né? Que vai ser colocado na saúde e o Márcio vai repassar para a gente com a fonte 100, para a gente poder comprar todo o maquinário que precisa para a Secretaria Municipal de Esporte, porque ela foi fundada agora, não tem nada, né? Zacarias Calil também destinou 2 caminhões, né, para a Secretaria Municipal de Esporte, com a necessidade nossa lá, um de carga pesada e outro de carga mais leve, né, que dá aproximadamente aí 1.300.000 os 2 veículos, né. O deputado Hamilton Filho destinou emenda de 200 mil também, né, então, ou seja, se a gente coloca aí o deputado Vanderlan Cardoso vai fazer uma destinação de emenda agora, nós não sabemos o valor, mas nós estamos nessa negociação para poder estar fazendo. Juntando tudo, eu acredito que dá em torno de 2.200.000 que a gente conseguiu somente na nossa ida lá em Brasília lá. Isso por intermédio do deputado Hamilton Filho. Existem alguns projetos que podem ser inseridos no governo federal para solicitar dinheiro para fins específicos. Sim, tem o PAC, né? O PAC já foi feito. No início do ano, Sim. A prefeitura ela apresentou mais de 750 milhões de projetos, né, no PAC. A cidade de Anápolis ela foi a cidade que mais apresentou, mais do que Goiânia, que é a Aparecida de Goiânia, né, apresentou, alguns já foram aprovados, né, e no esporte a gente vai ter uma reunião com o Fufuca, né, através do deputado federal Alexandre Baldi, que vai nos levar lá para a gente poder conversar, ver o que a gente pode estar implantando na nossa cidade. Qual seria o sonho do nosso secretário de esportes em aplicar no esporte hoje? Cara, o meu sonho como secretário de Paulo, como ser humano, é que toda criança e adolescente da periferia tivesse a condição de frequentar uma faculdade. Esse seria meu sonho. Acredite, se eu morrer e eu conseguir formar pelo menos ali uns 10, 15% do pessoal que faz parte do meu projeto ou que entrou no projeto da prefeitura e conseguiu formar na faculdade, eu estou realizado. Mas o desejo meu é que a gente possa ter a condição de atender essas crianças lá na periferia. De levar o judô, de levar o karatê, de levar o tênis de mesa, de levar o futebol, de levar o futsal, de levar a natação, naqueles lugares onde as pessoas não conseguem sair de lá para poder frequentar em outro lugar. A prefeitura não tem nenhum parque aquático, né? Mas nós temos clubes que já colocaram à disposição para fazer parcerias. Os clubes. Os clubes. Clube Recreativo Anapolino. A iniciativa privada isso. É aquilo que você falou do terceiro setor. Do terceiro né? setor, isso. Você até organizou, se não me falha a memória, uma audiência pública. Foi, da zona do terceiro setor. Foi, não foi? A gente que marcou e levou para poder levar em discussão. E teve alguma... Finalizaram em algum projeto ou alguma ideia? A gente sugeriu que a gente pudesse criar ali a frente parlamentar do terceiro setor dentro da Câmara Municipal, que seria muito importante para a classe, né? A gente sugeriu criar também uma comissão de assessoria às ONGs do terceiro setor. Porque o que acontece? As ONGs do terceiro setor, muitas vezes, elas não têm a condição... a qualificação de fazer captação de recursos. As ONGs do terceiro setor, na maioria das vezes, elas dependem sempre do poder público, né? O poder público é um instrumento que dá uma contribuição, mas nós temos que capacitar essas ONGs do terceiro setor para que elas possam fazer a captação dos recursos para não depender da prefeitura.
para ela poder ter sua independência financeira, não dependendo do poder público. Né? E a gente sugeriu para a gente pudesse criar essa comissão. E uma outra sugestão que a gente fez lá é que a gente pudesse reunir mensalmente com cada um do terceiro setor para que a gente pudesse discutir projetos e movimentos para que a gente possa estar melhorando em todas as suas amplitudes, né? Tanto o atendimento ao idoso, a criança, a mulher que em estado de vulnerabilidade, a criança ou adolescente. Ok, chegamos ao final do nosso bate-papo, que passa muito rápido, pelo menos para mim. É muito interessante para o entrevistador, pelo menos para o Valeriano, conhecer a vida das pessoas e aqueles projetos que eles desenvolvem ou desenvolveram ao longo da vida. Porque a gente não tem um programa que explana isso de uma forma abrangente. E nós queremos agradecer muito ao vereador divino Antônio Santa Cruz Corinthians, que não está lá escrito, mas ele é Corinthians. E eu quero agradecer como ser humano e como munícipe, uma coisa extra, tudo que você fez pelo esporte tem feito, mas principalmente tudo que você fez pelas pessoas e tem feito. E em nosso nome, em nome do programa Anápolis em Destaque, eu peço a Deus que te dê força e te dê recursos para que você continue tampando essa lacuna da iniciativa pública e que leve ao seu sonho de formar muitos meninos. Isso é uma coisa bonita e você tem o microfone aí para despedir do povo. Não, eu quero agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, né, de estar mostrando o que a gente fez, o que a gente faz até hoje e que a gente vai continuar fazendo independentemente de política, né? É claro que com a política a gente tem uma condição melhor, a gente tem um pouco mais de voz, né? Eu acredito que se eu não tivesse como secretário ou como vereador, provavelmente eu não teria a oportunidade de estar aqui expondo o que eu estou expondo para vocês, né? E isso daí tem muitas ONGs do terceiro setor também que tem trabalhos fantásticos que não tem essa oportunidade, né? Inclusive até na tribuna eu disse um dia, né? Que a ONG do terceiro setor, ela não faz gol no Fantástico, né? Não mostra gol no Fantástico da ONG do terceiro setor. Ela não tem o poder da mídia do lado dela, né? Então as oportunidades que a gente tem que exaltar, tem que mostrar mesmo, porque as ONGs do terceiro setor é uma ferramenta, um braço, uma extensão da prefeitura que ela chega onde o poder público não consegue chegar. Eu gostaria aqui de deixar aberto para que vocês possam conhecer o nosso projeto, né? O dia que vocês quiserem, vocês podem me chamar, a gente marca lá para vocês fazerem uma visita lá, porque eu acho importante as pessoas me ouvirem, mas acima de tudo conhecer pessoalmente. Eu sempre digo o seguinte, quem vai lá pessoalmente lá não deixa de me ajudar. Quando eu peço alguma coisa, sempre me ajuda. A Anápolis em Destaque está fazendo o compromisso de conhecer em loco o projeto. E eu vou fazer um desafio para as ONGs. Nós não sabemos quais são, onde estão, mas o nosso canal está aberto. Anápolis _ em Destaque, ou aqui na agência A3, você pode nos procurar que nós vamos ouvir e dar voz a vocês. Por quê? Porque essa é a função nossa. Eu acho que como comunicadores, todos nós temos a função de levar a verdade e aquilo que eu digo sempre. Eu sou Valeriano Sayum, informação com credibilidade.